acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à Cagesse, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. Cagesse e Governo do Ceará. Olá, mais uma vez estamos em um ano eleitoral. Como é de sabença de todos, no próximo mês de outubro vamos às urnas para escolher os nossos representantes nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional e nos Executivos estadual e federal. O processo eleitoral continua o mesmo há 30 anos, desde 1996, ano em que o Brasil adotou a votação através da urna eletrônica. Mas, assim como a sociedade avançou, saiu do analógico para o digital e virtual, a comunicação também mudou, impactando, sobretudo, no modo de fazer política. As campanhas tradicionais, com os santinhos, as passeatas e outras atividades corpo a corpo, ganharam uma outra dimensão. Na era da conectividade, a informação é caracterizada pela produção e disseminação de conteúdos em massa em tempo real, com alcance e velocidade incontroláveis. Assim como na modernidade líquida, também definida pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que considerava as relações frágeis, fugazes e maleáveis como os líquidos, o novo estilo de viver e, claro, de se comunicar, é baseado no virtual, no imediatismo. E, por que não dizer, no espetáculo e na exploração da audiência. E esse acesso instantâneo e massificado tem sido um importante mecanismo para dar maior visibilidade nesse novo modelo de fazer política que desceu dos palanques, dos rincões, e ganhou uma amplitude impressionante através dos disparos em massa da inteligência artificial, das fake news. O Brasil tem tentado normatizar alguns procedimentos. Na última semana, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu novas normas de uso da inteligência artificial e tecnologias equivalentes para a propaganda de candidatos e partidos políticos nas eleições deste ano. A decisão complementa regras fixadas nas eleições de 2024, quando foi proibido o emprego das deepfakes, que é a manipulação de vídeo e áudio e imagens de fórmula realista. Uma das mudanças significativas é a limitação temporal para a circulação de conteúdos desenvolvidos com este tipo de tecnologia. A restrição vale 72 horas antes e 24 horas após o pleito marcado em primeiro turno para o dia 4 de outubro. Esse talvez seja um dos grandes desafios na campanha deste ano, e desafio maior ainda para a Justiça Eleitoral controlar. Para debater sobre o tema, recebemos mais uma vez aqui a professora Carla Micheli, professora universitária, socióloga, cientista político, especialista em marketing. Também conosco, pela primeira vez, desde já agradecendo, a presença do professor João Monteiro Neto. Ele é professor da Unifor de Direito Penal, Digital e Inteligência Artificial. Ele é doutor e pós-doutor em pesquisa na área de governança da internet. Aos dois, os nossos agradecimentos pelas participações, pela colaboração, em um tema que é por demais conhecido, mas relativamente novo na aplicação para as eleições, especialmente agora com a inteligência artificial, que certamente terá rebatimentos que nós não podemos nem dimensionar quais, em que grau. Tá? Muito obrigado. Eu vou pedir licença, João, para dar prioridade aqui. Sempre. Né? A quem lidera. A Carla Micheli. Carla, você tem, além da sua
enfim, experiência como professora, você tem formação nas ciências políticas e no marketing, tá? Qual é a tua expectativa? Que análise você faz nesse cenário que se nos apresenta para o próximo 4 de outubro? Arnaldo, quero dizer da minha satisfação, mais uma vez, estar aqui participando desse debate com você, um debate sempre muito qualificado. Cumprimentar o professor João, dizer que nós vamos hoje aprender muito sobre inteligência artificial, então para mim vai ser uma aula que eu estou mais para aprender do que para qualquer outra coisa. Mas a discussão, na realidade, Arnaldo, ela não é recente, né? A interface aí entre a comunicação e a política gerou a necessidade do debate sobre essas novas formas de campanhas eleitorais, e nós temos isso no Brasil desde a redemocratização, né? Quando os estudos apresentavam ali uma visão dual dessa realidade, né? Como seria essa mudança nas campanhas eleitorais e o quanto os meios de comunicação teriam influência na formação da opinião. Ali pelos anos 80, 90, né, eu lembro de estudiosos que faziam um debate assim, meio que baseados na dicotomia do Humberto Eco, né, apocalípticos e integrados, assim, um grupo de estudiosos que dizia que a internet iria destruir o processo eleitoral, iria destruir o debate mais aprofundado, porque era muito baseado na superficialidade, na efemeridade. Já outros estudiosos mostrando que a internet poderia democratizar o acesso, poderia levar a candidaturas que não tinham condições de acessar pelo reduzido tempo de propaganda de rádio, de televisão, recursos financeiros ilimitados. A internet possibilitaria um avanço dessas candidaturas, possibilitaria ao cidadão, isso é muito importante no regime democrático, né, o acesso a uma informação plural, que é o mais interessante do ponto de vista da formação da opinião política, né? Ter enquadramentos interpretativos plurais que dificilmente eram encontrados na mídia tradicional e que a internet poderia propiciar isso. E aí havia também um entusiasmo muito grande por parte desses intelectuais de que a internet iria salvar a democracia. Seria a grande responsável pela retomada de processos participativos, de que as pessoas teriam condições de interferir, né, em decisões fundamentais. E aí a gente passou anos 80, 90, entramos nos anos 2000 e vimos que a internet é só um instrumento. Que possibilita, obviamente, que candidaturas tenham essa condição de visibilidade, que as mídias tradicionais elas dificilmente permitiriam, até pela questão da forma como foi estabelecida essa divisão de tempo de propaganda, de rádio e de televisão, e pela ausência de possibilidade também de participação nessa mídia tradicional em grandes, né, coberturas, ou essas candidaturas pequenas elas não têm essa possibilidade de adentrar esse espaço de visibilidade. Mas é claro que nós temos que considerar que houve recentemente avanços mais significativos que geram problemas muito sérios se nós considerarmos que esses avanços ocorrem numa velocidade muito grande e a nossa sociedade, a nossa justiça eleitoral ainda vai a passos muito lentos. Então, o que nós esperamos para esse ano é que realmente ocorra aí a utilização extensiva, principalmente com essa possibilidade de utilização da inteligência artificial, e que a justiça eleitoral esteja mais preparada para lidar com isso. A propósito, vou colocar aqui o professor João Araújo na discussão, já que ele é o nosso, né, pós-doctor aqui na matéria. João, fala um pouco para a gente aqui sobre o que é a inteligência artificial, de um modo geral, mas especificamente aplicada nas eleições. Né? Perfeito. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite. É um prazer e uma honra poder estar aqui num espaço tão privilegiado e qualificado discutindo com você e com a professora Michele. Antes de responder sua pergunta diretamente, eu vou fazer aqui algumas contraprovocações. Eu não tenho, na minha essência, professores, Arnaldo e professora Michele, uma ideia de uma tradição de ensinamento. Eu tenho uma ideia de questionamento, de provocação. Fique à vontade. Então, o meu papel aqui, eu venho muito mais para causar algumas provocações e talvez contribuir com alguns pontos nesse processo de provocação. Acho que antes de chegar na discussão sobre IA, e especialmente na que causa mais perplexidade hoje em dia, especialmente no que tange ao uso na geração de conteúdos, que é a IA generativa, eu vou dar uns passos atrás, professora, para poder contribuir um pouco com a provocação que a senhora fez, numa leitura, para mim, muito feliz e
e assertiva sobre o uso de tecnologia no processo eleitoral, né? Nós que temos aqui um pouco mais de rodagem no tempo, digamos assim... Somos jovens há mais tempo. Exato. Sabemos que o né? processo eleitoral sempre seguiu esse tipo, num regime democrático, esse processo de direcionamento de informações, seja no santinho, seja no panfleto, seja nas estruturas anteriores dos showmícios e outros processos de aglutinação de pessoas para que eu pudesse ter a transmissão de uma mensagem de natureza política. Lembremos aqui a pichação dos muros. Cartazes, né? Cartazes, que quantas vezes uma eleição foi conduzida exatamente pelas pichações. E eu vou só dar um exemplo mais recente. A Maria Luísa Fontenelle, quando foi eleita a primeira prefeita, né, mulher de uma capital, né, era um momento em que o Paes de Andrade liderava as eleições e Fortaleza sofria uma onda de assaltos a bancos muito grande. Não sei se vocês relembram isso. E o nome Paes de Andrade. No dia seguinte, a campanha de marketing dele picha a cidade inteira com Sou de Paz. Olha que apelo forte. Uhum. A cidade sob ataque, assalto, sob a pressão da violência. Isso. Aí, Sou de Paz. E agora? Que a Maria Luísa precisava de um antídoto, né, para combater isso. A equipe também não demorou muito. No dia seguinte, sobre o Sou de Paz estava escrito Sou Mais Maria. Lembram disso? Sim. E olha a condução disso no muro. Só em relação a isso é interessante, porque naquela campanha os meninos da comunicação ganharam protagonismo em relação aos ideólogos, porque a Maria Luísa, é bom lembrar, era uma figura política de esquerda, com uma ideologia muito bem definida, e o que foi trabalhado na campanha, do ponto de vista da comunicação, foi algo extremamente leve, efêmero, fugaz, muito alinhado, inclusive, com a linguagem dessas mídias. Pois não, João. Então, dentro desse... Não, mas eu acho que é importante porque demonstra e reforça alguns dos pontos que eu vou trazer antes de chegar na IA. Mas eu vou chegar lá. E dentro desse cenário de uso do que a gente vive hoje de uma sociedade internetificada, como alguns autores colocam, né? Desse modelo, inclusive, de distributividade de conteúdo, que é uma característica do funcionamento da tecnologia internet, a gente passa para um cenário de distribuição de informação, inclusive no contexto político, que perde alguns elementos importantes de controle para a sociedade, que a gente fala da curadoria de conteúdos, né? Me lembro de uma discussão muito interessante que eu tive numa dessas vivências durante o meu período de doutoramento, que a gente discutia justamente isso, professora. Qual é o controle que se tem sobre esse conteúdo, né? Sobre a veracidade? Será que eu vou ter um processo de potencialização? E a gente teve fenômenos como a eleição do Barack Obama nos Estados Unidos, bebe muito dessa fonte da utilização desse canal de granularização da agência política, de chegar em espaços que antes não tinham recursos financeiros ou voz para poder alcançar o seu público, para um cenário, e a analogia é muito interessante, né? Para um cenário de popularização. Qualquer pessoa hoje cria conteúdo. E aí a gente chega já no conteúdo sintético criado por IA. Mas a gente passou por uma onda onde pessoas passaram a se empoderar e ter voz de produzir conteúdo e disseminar sem muito controle do ponto de vista da realidade factual. Aquilo é verdadeiro? Uma coisa é emitir uma interpretação. Outra coisa é você emitir uma interpretação que muda o contexto fático, que falseia a realidade, que muda drasticamente a imagem que a sociedade precisa ter para se conduzir de forma adequada e democrática. E é engraçado porque esse professor lá no Oxford Internet Institute falou, a gente está voltando para a Idade Média. Só que na Idade Média as pessoas, quando queriam se informar, normalmente iam nos mercados, nos burgos, e lá elas tinham acesso à informação, saía do campo, ia nesse espaço, conseguia escutar uma coisa ou outra, só que elas já tinham algum tipo de vivência nesse espaço, tinham filtros. Ela sabia, e quem é do interior sabe o que é que eu estou falando, a vivência de quem aumenta um pouco, de quem diminui algum tipo de conteúdo, quem tem alguma inclinação política para um lado ou para o outro, ou ideológica. Hoje, piora um pouco, porque a gente perde esse processo de curadoria de conteúdo que durante muito tempo foi feito pela imprensa, e aí a gente tem que ressaltar a importância da imprensa livre numa sociedade democrática, porque faz essa avaliação de realidade factual. Mesmo que você tenha o peso interpretativo,
o jornalismo adequado, ele faz uma verificação de informações Sim. para um cenário onde hoje todo mundo cria conteúdo. Até porque o bom manual do jornalismo manda que, diante de um fato, nós busquemos as várias versões sobre aquele fato, dos vários atores Perfeito. envolvidos. E aí a gente sai, Arnaldo e professora, para um momento onde não é só mais gerar o conteúdo, né? São momentos em que a gente tem tecnologias mais avançadas, como a inteligência artificial, especialmente hoje no contexto que a gente vê a inteligência artificial generativa, e essa é a grande preocupação no processo eleitoral atual. Eu posso falar de uma forma mais popular, né? Eu estou falando de ferramentas como o ChatGPT, Claude, Gemini, estou falando só de gerar texto, Sim. que são inteligências que geram texto, imagem, som e outras formas de manifestação de conteúdo. E a preocupação normalmente a gente utiliza isso com um ar de veracidade muito grande, tem um poder de convencimento muito grande. E usar esse tipo de tecnologia para influenciar o debate político já acontece, vai ser potencializado. E apesar de nós não termos uma legislação específica ainda sobre inteligência artificial no país, o TSE avança o seu processo regulatório, que foi muito feliz, apesar de não totalmente eficiente, quando a gente fala de impulsionamento de conteúdo, né, nas mensagens de mensageria instantânea, na eleição anterior, para esse cenário atual, que é bastante desafiador. E para contribuir nessa perspectiva, e de como isso tem impacto significativo no processo de tomada de decisão popular sobre o seu destino, duas obras saltam muito aos olhos e são de linguagem fácil. Uma de um jornalista chamado Empoli, Juliano Empoli, chamado Engenheiros do Caos, Sim, sim. que é um clássico Sim, e de uma linguagem muito leve, assim, espetacular, num cenário pré-inteligência artificial, onde mostra como o processo de captura de uma atividade de marketing, o chamado microtargeting. Eu direciono mensagens específicas de acordo com o perfil de consumo daquela pessoa. Eu passei a fazer isso com um perfil ideológico, reforçando mensagens de cunho eleitoral para determinados públicos. Influenciou eleições na Europa, especificamente na Itália, nos Estados Unidos. Nos Estados também. Unidos. Foi. Influenciou o processo que eu vivenciei mais próximo do British Exit no Reino Unido. E um outro, da Caitlin O'Neill, que é chamado Algorithms of Mass Destruction. Em inglês tem o trocadilho, em português se perde, que é algoritmos de destruição matemática, em vez de ser em massa. Né? Que fala de como o uso dessa sociedade bitificada, a gente gera dados a todo momento. Quando eu, por exemplo, uso o Google Maps, eu faço uma busca, eu dou um passo na minha perfilização. Quando isso é utilizado com recursos de IA mais modernos, ele pode ter um efeito devastador no sentido de qual conteúdo que vai ser criado mais vai influenciar o Arnaldo na sua tomada de decisão. Aliás, se me permite só um parêntese aqui, diante da sua bela explanação minuciosa, lembremos-nos do efeito do chamado marketing político a partir dos anos 80, com a redemocratização do Brasil, depois de 88, em que se passa a usar mais fortemente esse marketing. É só nos lembrarmos da manipulação que a televisão apresentava nos programas de seus candidatos. Até a gente, popularmente, o senso comum dizia assim, estão embalando aí esse produto que não presta para fazer parecer que é bom, que tem qualidade. É só lembrarmos disso. Hoje isso pode ser feito com muito mais eficiência. Precisão, né, mais Arnaldo? precisão, mais rapidez, e aí está o perigo. É exatamente isso. E as pessoas fornecem essas informações muito facilmente hoje, né? A gente vive nesse mundo que é de hiperexposição, então as pessoas entregam o tempo todo isso. Eu lembro, Arnaldo, que quando nós fazemos pesquisa, porque o marketing não é uma atividade somente de criatividade de quem pratica, né? É uma atividade muito baseada em dados. Então, havia a necessidade, para entender melhor esse cliente, que é o eleitor,
da pesquisa de rua. Então, era necessário contratar isso. Obviamente, tinha um custo muito alto, contratar pessoas que estivessem o tempo todo e monitorando esse ânimo do eleitor, que muda muito. Né? O eleitor começa o processo eleitoral de uma forma e ele termina de uma forma completamente diferente. Eu já escutei, inclusive, em 2018, eleitores dizendo, pessoas próximas dizendo, começando a campanha dizendo que ia votar no Boulos e terminando votando no Bolsonaro. Então você precisa acompanhar esse ânimo do eleitor, principalmente no Brasil, em que o voto ideológico representa um percentual muito pequeno do eleitorado. E isso era feito através de pesquisas que precisavam de pessoas o tempo todo na rua, fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento. Então havia uma dificuldade muito grande na captação desses dados. Hoje se faz isso, hoje a dificuldade é mineração de dados, né? É saber como trabalhar esses dados, porque eles estão muito acessíveis, as pessoas estão o tempo todo falando. E, obviamente, isso do ponto de vista do marketing é muito bom, porque você consegue construir um discurso, e é isso que importa no campo da política, né? No campo da política, o discurso objetivo é tão somente o convencimento. E você convence mais facilmente o indivíduo dizendo aquilo que ele quer ouvir. Então, você consegue hoje construir um discurso com maior precisão, consegue oferecer uma imagem mais adequada àquilo que as pessoas querem ver, porque os dados são muito abundantes. Então, é claro que isso aí gera um poder maior de manipulação, e essa é a grande preocupação. Nós já nos encaminhamos, quando a conversa é boa, é rica, o tempo passa mais rápido, é impressionante, pelo menos eu tenho essa sensação. A gente já se encaminha aqui para o primeiro bloco. Eu quero ler uma nota de utilidade pública aqui, para depois a gente sequenciar. A CAGES está realizando obras para a melhoria no abastecimento de água em bairros de Lavras da Mangabeira, na região do Cariri. O projeto possui investimento de mais de R$700 mil e vai beneficiar cerca de 3.900 pessoas com a segurança hídrica, com a continuidade no abastecimento. O objetivo vai otimizar o abastecimento, além de entregar água de qualidade, com pressão e vazão adequadas. É a CAGES levando aquelas populações antes esquecidas, agora algo vital para a saúde das pessoas, que é água com qualidade e esgotamento sanitário. Um instante só, e quando voltarmos eu quero colocar na sequência. Os instrumentos estão aí, os mais modernos. Inteligência artificial à frente, liderando tudo isso. Os políticos são os mesmos. E as ideias parecem não acompanharem, obviamente, toda essa modernização. Mais do que isso, a prática tem evoluído cada vez mais a cada eleição. Um instante só e a gente volta. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório, discutindo hoje aqui a utilização
dos instrumentos e tecnologias digitais que estão aí disponíveis, lideradas pela inteligência artificial, no processo eleitoral, seus impactos, seus rebatimentos, por o bem e para o mal. O medo é que se use para o mal. E quais são os elementos, quais são os instrumentos que nós temos para nos defendermos? Porque ao nos defender das distorções que fazem parte daqueles que brigam pelo poder, nós estamos, na verdade, defendendo os interesses de uma sociedade democrática e fortalecendo ou enfraquecendo esse sistema democrático. Professor João, por favor, como é que nós vamos nos ater? Porque nós temos um outro elemento aí, que é a construção, digamos, social desses processos. Perfeito. Eu acho que o cenário regulatório que a gente tem hoje, com esse caminhar que o TSE vem construindo, e a gente fala de construção, porque isso não é algo novo, né? As notícias e as resoluções que foram recentemente publicadas, que vão desde o calendário até a alteração, né, como você muito bem falou, da legislação, lá da primeira legislação sobre eleição eletrônica, né, até as mais recentes resoluções que tratavam do fenômeno então preocupante, que era o impulsionamento de conteúdo por plataformas de mensageria instantânea, como WhatsApp, Telegram e por aí vai. Ele dá um salto agora para olhar para esse fenômeno que representa o que a gente chama de uma tecnologia disruptiva de uso de IA no cotidiano, né? Ela se popularizou. Se você perguntar na Topic, no ônibus, na sala de aula, quem usa IA, a pessoa pode nem saber o que é IA, mas ela diz que está usando lá alguma dessas ferramentas. E o engraçado, fazer um corte, eu estava discutindo em sala de aula na terça-feira, que isso é uma ferramenta de, inclusive, induzir comportamentos, né? Quem usa Spotify, por exemplo, ferramenta de streaming de música, fica angustiado em dezembro para poder receber a sua idade musical. Então, a ferramenta faz uma perfilização de acordo com o seu gosto musical para dizer que idade musical você tem. E aí eu vou até desabafar aqui, que eu fiquei assustado, porque meu filho mais novo, que tem 14 anos, deu 73 anos. Eu disse, é uma alma velha mesmo, escuta algumas coisas muito fora do contexto dele. Mas aí veja como o uso de tecnologia e de IA, Se bem que aí está embutido, em defesa, em favor do seu filho, aí está embutido certamente a qualidade do seu gosto musical. E do irmão mais velho também, que ajuda, né? Então, Arnaldo, indo para a sua pergunta, esse processo ele teve um salto agora para olhar para a IA, porque é o fenômeno que a gente vivencia. E nos processos pré-eleitorais de divulgação de informações, de manifestação, de apontamento de agendas políticas, a gente já vê isso acontecendo, o uso de inteligência artificial na geração de conteúdos totalmente sintéticos ou de conteúdos híbridos, que a gente vai chamar, que é aquele que mistura a realidade com o que foi criado com a IA generativa. E o TSE se preocupou antes. Existiu um processo de consulta pública. Vários atores sociais, atores políticos participaram. Houve, inclusive, que foi muito celebrado, que eu acho que esse é um momento importante de ressaltar isso, a discussão mais granularizada disso no país. Não ficou só lá em Brasília, teve uma audiência pública em Belém, onde teve pela primeira vez a participação de povos originários. A gente tem que trazer essas discussões de grande calibre para outros espaços da nossa federação, do nosso país. E como resultado desse debate, a gente pode falar que essas regras elas têm três grandes preocupações, eu acho que três grandes eixos. É a questão de uma temporalidade, que você até já mencionou, num período crítico, que é aquele período que antigamente a gente falava da boca da urna ou da propaganda irregular na véspera, da compra de voto desesperada que se tinha fisicamente. Hoje a gente tem esse cenário mais digitalizado. A gente tem uma preocupação que eu acho que é absurdamente pertinente, que é a da transparência, no sentido de que conteúdos que são gerados com IA devem expressamente conter uma mensagem de que aquele conteúdo foi gerado, criado, alterado com inteligência artificial. É uma das obrigações das resoluções do TSE. Inclusive, quando eu falo da conversa com chatbots, robôs, né, no WhatsApp ou até mesmo em avatares, né, personas que sejam criadas. Esse é um fator que eu acho que é fundamental até para um processo de informação e formação da população.
proibições, como você mesmo já apontou, de recomendações, ou seja, eu não posso chegar para o ChatGPT e me perguntar qual é o melhor candidato. Quais, né? Sim. A gente tem esse cenário. E um mais regulatório, que é a exigência para as plataformas, os grandes provedores desses serviços, que eles adotem planos antecipados de conformidade e também algumas medidas que nós chamamos de notice and takedown, ou seja, tomou conhecimento, às vezes não vai precisar a ordem judicial, quando esse conteúdo, por exemplo, envolve aí fatos notadamente inverídicos, distorções abruptas da realidade, ou até mesmo tem um conteúdos de cunho de sexual. E diga-se, ninguém mais preparado do que as próprias Big Techs para fazer isso. Porque o mesmo algoritmo, os mesmos algoritmos, colocar aqui no plural, que subsidiam essa geração toda de informação e disseminação, sejam ela verdadeira ou falsa, são os mesmos que podem monitorar, e identificar e controlar. E aí eu vou fazer só uma última provocação para que a gente possa seguir aqui nessa super conversa. Esse fenômeno é tão interessante, Arnaldo e professora Michele, do uso de IA em eleições. A gente está olhando para o grande cenário que é da eleição presidencial, mas uma eleição, digamos assim, que representa a soberania da população. Que a gente está começando a ter discussão, e eu já participei de alguns debates, sobre o uso desses artefatos em órgãos de representação. Como é que vai ser a regulamentação, por exemplo, do uso de IA, se vai poder, se não pode, generativa, na eleição da OAB, na eleição dos conselhos regionais de enfermagem, do Conselho Regional de Terapia Ocupacional, Psicologia, no CREA. A gente vai ter esse mesmo fenômeno. E é importante que a gente comece a olhar para isso, porque se acontece no cenário de maior expressão, a gente está falando do mesmo cenário de representação da vontade, da soberania de determinados espaços da sociedade. E eu posso generalizar isso, Arnaldo, para Conselho Tutelar, para vários outros espaços de representação. Diretores de escola. Exato. E aí é onde vem a necessidade de que isso seja efetivo, não só na grande eleição, mas em todos os processos de manifestação da soberania popular. A que ponto os tribunais estão preparados para colocar isso em prática? Eu acho que o TSE, historicamente, vem se mostrando como um ente muito eficiente no processo de regulamentação e de enforcement. Mas a gente tem que ter um chamamento também para a população. Eu acho que a sociedade civil organizada precisa também se empoderar para participar desses momentos, denunciando, se organizando, acionando judicialmente, criando os espaços de debate para a formação do cidadão, dizer, isso aqui é uma fake news, é uma deepfake. E o cara passa para frente. Não, denuncia. Ou então aciona um local, debate, denuncia para tirar esse conteúdo do ar. Eu acho que isso é o que a gente precisa amadurecer muito como sociedade. Arnaldo, professor João falando, eu lembrando da alegoria da caverna, de Platão. Sim, sim. O quanto é difícil fazer com que as pessoas entendam a responsabilidade que elas têm quando, por exemplo, divulgam esses conteúdos, repassam esses conteúdos sem uma preocupação mínima. Mas isso acontece porque esses conteúdos trabalhados em salas de espelhos, porque é isso que a internet faz, né? Ela coloca os indivíduos em espaços extremamente confortáveis. São aqueles prisioneiros que estão na caverna, cresceram observando sombras e acreditando que aquelas sombras são a própria realidade, correspondem à verdade. E quando são provocadas, elas reagem de uma maneira muito negativa. Então, o que ocorre é que, principalmente quando se utiliza esse mecanismo, né, hoje nós temos uma indústria de produção de mentiras. Isso funciona de maneira regular, de maneira sistemática, passou a ser o modus operandi da política, e não só no Brasil. Então, isso acaba reforçando preconceitos, pré-noções e coloca os indivíduos em espaços muito confortáveis. Aliás, essa usina da maledicência, é assim que eu defino, que ela só se ocupa disso. Exatamente, é uma indústria. É uma indústria. Então é muito complicado, né, fazer com que as pessoas entendam essa necessidade de pensar, de refletir acerca do perigo desse tipo de vítima, coisa. Ela não se apercebe que é a primeira vítima, é quem consome esse tipo de E veja, informação. isso coloca as pessoas, e essa lógica cada vez mais sofisticada de algoritmos, coloca as pessoas em campos extremamente confortáveis.
Então, é muito melhor para o indivíduo ocupar esse espaço e reproduzir essas ideias prontas, porque isso gera um conforto muito grande para ele. Então, é muito difícil. Nós precisaríamos educar as pessoas que nunca foram educadas para o uso das mídias. Nós nunca recebemos essa educação, seja nas mídias tradicionais, né, em entender qual o conteúdo ali que é direcionado, que é um conteúdo que favorece determinados grupos, determinados indivíduos, e a utilização da internet. Nós utilizamos a internet, aprendemos a utilizar a internet utilizando. Então, não existe esse direcionamento correto para que as pessoas tenham o discernimento. Aí isso passa também por uma formação ética, né, de indivíduos cada vez mais responsáveis por aquilo que divulgam, por aquilo que consomem. Então, nós precisaríamos, na realidade, de uma mudança educacional para que realmente as pessoas estivessem mais preparadas para lidar com esse contexto. Ou seja, uma sociedade em movimento e de desenvolvimento tardio, como somos, a nossa sociedade, ela está em constante fase de aprendizado, de necessidade de educação e tal. Vamos pegar aqui, pouco mais de 30 anos de democracia. 20 eleições, porque teve uma eleição solteira, 19, não sei. A época em que nós voltamos a votar, eu insisto nisso aqui, a gente tinha um staff de homens públicos, de um nível de um Franco Montoro, Tancredo Neves, o Brizola, Lula. Cid Carvalho, vamos, né? Vamos trazer. Vamos falar da grande geração de constituintes. De constituintes, né? Esses homens eram septuagenários ou octogenários, ou próximos a isso, e esse ciclo, 30 anos depois, se completou, e esse staff se exauriu, desapareceu. Votamos 19 vezes, que nós votamos a cada 2 anos. Vamos agora, acho que para a 20ª eleição. O que fizemos com o nosso voto? Nós não aprendemos? Lembremos daquela frase que dizia assim, a culpa é do povo que o povo não sabe votar, né? Se referindo à massa trabalhadora, né? Para uma elite excludente, preconceituosa, a massa ignária, né? Eu digo que elas são culturalmente analfabetas, socialmente insensíveis. Eu estou aqui fazendo, de propósito, já que você gosta de provocação, fazendo essa provocação. Agora nós estamos então na fase, nós não aprendemos, vamos botar entre aspas, nós não fomos capazes de, num voto consciente, repor todas essas figuras, porque nós estamos hoje aqui diante de um bolsonarismo, uma sociedade nessa dicotomia dividida, né? Um bolsonarismo e um lulismo, o petismo, chame do que quiser. Nós estamos nisso, que é péssimo para qualquer democracia, para qualquer sociedade pretensamente moderna. E já entra agora a internet com todos os seus avanços, que nós vamos ter que estudar para aprendermos como usar. Nós não aprendemos nem o básico. Arnaldo, eu gostei da provocação. Estou amadurecendo aqui. Mas fiz de propósito. E algumas coisas me saltam aos olhos, né? A gente foi muito feliz nesse momento histórico, mas eu acredito que aquelas pessoas que estavam lá, né, com um grande capital intelectual no processo de redemocratização, elas não representavam muito bem a diversidade de um país como o nosso. Né? Elas eram, e aí a gente tem que fazer justiça, né? um espaço muito elitizado e intelectualizado, que não reflete, como a professora colocou muito bem, os anos e anos que nós temos de déficit de formação educacional adequada para a população. Então eu vejo esse processo, como você está falando, inclusive dessa dicotomia, que eu acho extremamente perigosa, e é por isso que às vezes falam que é como as democracias morrem, né? Isso. Aliás, tem vários estudos sobre isso. É muito mais de um processo mesmo de aprendizagem que começa a revelar alguns gaps muito profundos de como nós nos organizamos como país e como sociedade. E as pessoas, como a professora Michele colocou, eu não me recordo onde eu li, mas me gerou aquele negócio que lhe dá um strike na hora. As pessoas, normalmente, elas não votam com senso coletivo.
O ato de votar não é um ato ideológico aqui no nosso país, como a gente olha em alguns outros espaços. Ele é um ato egoísta mesmo. Eu voto porque eu acho que aquilo é o melhor, não é para a sociedade, é para mim. Poucas pessoas têm essa percepção. Eu vou votar nesse candidato ou porque... Não vou entrar no mérito se é porque eu acho que é bonito, é feio, é porque eu acho que aquele é o melhor para mim na minha visão. E ao mesmo tempo a gente não tem accountability nenhuma. Essa pessoa que votou não vai atrás de saber se aquele cara fez o que prometeu. E a sociedade civil ainda se esfacela em ter observatórios ou espaços de checagem. Porque se a gente tem, por exemplo, e aí a tecnologia pode ser um fator interessante nisso. O uso de tecnologia para poder publicar, pô, o cara prometeu isso, isso e isso, não cumpriu nada. Quanto por cento da agenda ele cumpriu? Quais foram as votações que ele participou? Né? O que é que ele votou a favor ou contra? As pessoas vão ter um processo de percepção melhor. Mas aí a gente precisa voltar para esse processo de formação do ser humano. Sim. Um observatório, utilizando exatamente esses algoritmos para fazer isso, pode dar uma contribuição, vai encurtar muito o caminho. Você está trazendo aqui uma ideia que é importante trazer para não só para a sala de aula, mas para o debate político. E para pesquisa com aplicação prática, digamos assim. Né? Sim, então, sim. Olhando para a sua pergunta, eu acho que isso é um sinal de maior preocupação ainda de como a gente se organiza como sociedade. Porque o que a gente vê hoje representado, talvez, no Congresso Nacional, e aí tem que fazer a avaliação, né, professora, porque a senhora falou dos espelhos, das bolhas, a gente tem lá pessoas que falam o que as pessoas querem ouvir. Isso. Representam esses interesses talvez mais escondidos, né? Muitas vezes as pessoas têm uma aparência, vamos colocar democrática, mas ela tem um quesinho de repressivo, de ditatorial, de antidemocrático. Eu não vou falar de espectro político, esquerda ou direita, liberal ou conservador, porque eu acho que isso são espaços legítimos de pensamento e manifestação. Sim. O que a gente tem que preocupar-se é com o radicalismo. E aí é onde entra o problema da inteligência artificial, porque ela é uma ferramenta também que pode ser utilizada para radicalização. Porque eu imputo conteúdos mais radicalizados naquela bolha informacional que aquela pessoa está confinada. Sua percepção me remete automaticamente, aí eu já vou acionar a Carla Michele, para um fator que cada vez mais tem passado ao largo dessa observância que nós devemos ter, com ou sem tecnologia, agora com a tecnologia, que é o modelo político do Brasil. Nós temos, mais do que nunca, nós temos que começar a pensar nessa reformulação. Não é reformulação da legislação eleitoral pura e simples, que essa, a cada eleição se tem muitas resoluções, agora mesmo o TSE baixou várias para a utilização da inteligência artificial. Eu estou falando de qualidade, de forma mesmo. Será mesmo que a gente precisa manter esse modelo de representação que nós temos por Estado nos moldes em que está? Eu tenho um Nordeste, eu tenho um Norte, para falar nos dois bolsões aqui, que nós precisamos, e nós não temos um parlamento regional que possa dar conta, e aí sim, coletivamente, dessa agenda, dessa demanda. A Europa, quando fez o mercado comum, quando fundou a UE, fundou também o seu parlamento europeu. Seus países, cada um deles tem seus parlamentos, seus governos, seus sistemas, seus modelos, mas há um parlamento europeu, ok? Para dirimir, para decidir as questões que permeiam a todos. Então a gente começa a pensar no Brasil num modelo que possamos olhar de forma coletiva e aí sim para os interesses, porque ninguém discute a supremacia que São Paulo tem para decidir toda uma agenda para o Brasil inteiro. É isso. Então, eu trago isso aqui, Michele, para você, porque eu acho que é preciso que olhemos a partir de agora. E nós da academia, nós que estamos aqui conversando,
temos talvez aí uma responsabilidade muito maior. Vou só acrescentar a provocação. A gente já vê esse movimento acontecendo quando, por exemplo, na pandemia, eu não falo de parlamento, mas se criaram os blocos regionais dos líderes dos executivos. Sim, né? sim. Numa tentativa de cada um. A gente criou aqui, o pessoal... Não, então a gente tem que fazer aqui também É. no Sul, porque os caras estão se juntando para ter mais força. E eu acho que essa é uma discussão interessante, muito legítima. Tem um dado interessante, Arnaldo, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense, junto com o Datafolha, que o brasileiro, de uma maneira geral, mais de 70% das pessoas que responderam a essa pesquisa acreditam no regime democrático. Então, é um engano achar que o brasileiro é antidemocrático. Não, o brasileiro acredita na democracia. E a democracia, com todos os seus males, foi o regime que mais conseguiu incorporar pessoas em um processo decisório. Exatamente por isso, inviabilizou o modelo da participação direta. Então, nós precisamos da representação. E o problema está aí. Porque o brasileiro acredita na democracia, mas ele desacredita da representação política. Porque essa representação é muito ruim. Primeiro, porque nós não entendemos, de uma maneira geral, o eleitorado não entende essa lógica do quociente eleitoral, né? Como que esses indivíduos conseguem chegar a essas instâncias representativas. Isso é complexo para o eleitor, principalmente porque nós não discutimos essas questões, nós falamos de política em períodos eleitorais. No nosso caso, esse período é cada vez menor, hoje ele é de 45 dias. Então, é uma sociedade que não discute essas questões. E essa forma, né, como os indivíduos chegam ao poder, como o poder é exercido, a questão do monitoramento, né, esse sistema de freios e contra... A gente não discute essas questões. Porque os partidos, inclusive, é isso, você permite, eles se omitem, porque essa era uma discussão a ser liderada por eles, nesse interstício entre uma eleição e outra, e eles não o fazem. Inclusive com a previsão legal, né? Quando há sobras de campanha, por exemplo, os partidos devem utilizar isso pela legislação para educar as pessoas, né? E são pouquíssimos os partidos políticos que têm essa preocupação, inclusive com a formação da sua militância, dos seus filiados, dos seus quadros. Dificilmente um partido político vai se ocupar disso. A lógica do quociente é democrática, porque nós devemos votar em ideias, em projetos, em propostas e não em pessoas. Né? Essa lógica de uma política personalista é extremamente autoritária, extremamente amadora. Então, nós deveríamos votar em projetos. É superficial. Exatamente. Então, assim, o grande problema no nosso caso está na representação. E aí nós teríamos que discutir, né, quais seriam os mecanismos mais adequados para fazer com que essa representação, de fato, seja um espelho da sociedade. Nós avançamos, Arnaldo, isso obviamente precisa ser dito. Nós avançamos muito em termos legais nesses últimos anos, por exemplo, quando a gente fala da participação feminina, né? O quanto a legislação contribuiu para cada vez mais fazer com que as mulheres tenham esse espaço de participação, elas consigam chegar às instâncias de representatividade, mas ainda há desafios muito grandes nesse campo. Me permita só colocar um ponto aqui, porque eu vou voltar para a sua pergunta anterior. Né? Certo. Refletindo, e eu acho que a colocação da professora Michele que me acendeu um gatilho, a gente não aprende a votar votando não, porque votar é um ato formal. A gente aprende a votar, Arnaldo, e se eleger os nossos representantes fazendo política. E eu não estou falando de partidarismo. Eu estou falando de atos políticos, participar de discussões políticas, que eu falo, né? De estar participando do debate na eleição do meu diretor da escola, do meu representante no conselho tutelar e em outros espaços. E por que eu acho que isso é muito difícil de acontecer no nosso país? Porque essa discussão política, ela é ou muito elitizada, acontece em espaços onde as pessoas têm tempo disponível para isso, porque não é todo mundo que trabalhando 44 horas semanais, passando 2, 3 horas dentro de um transporte coletivo, vai ter energia para poder chegar lá na sua periferia ou no seu bairro. Ou vamos pegar a classe média, que é sufocada no país, né? Trabalha, leva menino para a escola, para isso, para aquilo outro, vai dedicar tempo para esse espaço de formação. A gente tem exceções, a gente vê esses debates acontecerem. Mas na minha percepção, isso que é importante. Sim. De fomentar. E aí é onde entra a tecnologia. Ela pode ser um fator importante
na organização desses espaços, na difusão de informações qualificadas, na possibilidade de mediar a manifestação de vontade das pessoas em momentos de decisão, desde que eu garanta a autoria, a identidade, a integridade daquele processo de manifestação. E a gente precisa pensar mais o país nessa perspectiva. E quando eu falo pensar o país, é começando com iniciativas locais, é a distribuição de poder nos bairros, nas regiões, a discussão, como você fala, não da criação de um parlamento regionalizado. Para mim seria um sonho, porque eu acho que seria um movimento, inclusive, de melhor representação e melhor representação qualificada de regiões subrepresentadas como a nossa. Então, usar a tecnologia e usar a IA para gerar conteúdo de qualidade, com curadoria, para atingir esse espaço, é uma coisa que a gente precisa ter veículos na nossa sociedade. Eu trouxe essa discussão aqui de mudança nesse modelo que nós temos a partir da representação, é claro, mantendo o nosso sistema representativo, porque é assim, principalmente num país como o nosso, mas aduzindo outros elementos dentro dessa representatividade. E aí eu mencionei os regionais, citei aqui 2 regiões, Nordeste e Norte, mas isso obviamente que se aplica para as outras, Centro-Oeste e tudo. Porque, a rigor, esses parlamentos, eles estão existindo à latra da formalização. O que é a bancada ruralista hoje? Sim. Se não um mini parlamento, né, atuando massivamente em favor das suas regiões mais produtoras desse país. O que é o parlamento das igrejas hoje? Se nós olharmos na prática, isso está acontecendo de forma informal, digamos assim. Então eu estou pensando nessa perspectiva para dar mais força, mais legitimidade, mais representatividade. Porque o Brasil reclama isto, assim, pelo menos até onde eu entendo. Sim, os setores organizados têm a representação e ela funciona muito bem. Funciona muito bem. Eu acredito, Arnaldo, que assim, nós não podemos prescindir da representação, até pela quantidade de pessoas aptas à participação política, mas precisamos discutir outros modelos de participação. E aí essas tecnologias são importantíssimas nesse sentido, né? Por exemplo, nós já tivemos uma experiência aqui no Brasil da construção de um gabinete digital. Se os governos abrissem essa possibilidade de construir na internet gabinetes e possibilitando assim a participação mais efetiva da sociedade, isso ajudaria muito a aproximar essa representação dos representados. Essa minha preocupação, ela não é nova. Quando sou chamado para falar em algumas audiências, eu tenho colocado isso. Eu vou pegar aqui um exemplo mais emblemático. A Fiesp, a toda poderosa Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a CNI, mais poderosa ainda, a Confederação Nacional da Indústria, quando eles querem o subsídio do governo, aumentar os que já têm ou novos subsídios, o que é que eles fazem? Se organizam, montam, quer dizer, morada dentro do Congresso Nacional e usam do seu poderio, do seu lobby, e diante deles genuflexa Congresso e governo, e Poder Executivo, e até o Legislativo, e até o Judiciário, como nós estamos vendo agora. E pasmem, eles não só querem ter mais sucesso, ter mais benesses da viúva, eles querem que o povo pobre não tenha. Toda e qualquer alteração é tirando de cima dos programas sociais a quem eles atribuem o déficit do Brasil. Isso precisa ser olhado. Não dá para fechar os olhos para essas coisas. Por isso que eu trouxe aqui para você. É como eu lhe falei, né? Eu acho que usar tecnologia, usar a inteligência artificial em processos de monitoramento é muito importante. Né? Então, e aí vamos falar na linguagem operacional, né? Em vez de ter recurso para 10 pesquisadores, você pode ter 5 e talvez algumas ferramentas que potencializem, como você está colocando. Né? Sim. Vamos olhar o que é que está sendo discutido, que a gente faz muito pouco, né? Eu acho que a gente faz muito pouco. Vamos analisar o que é que está sendo discutido nas comissões do Congresso Nacional. Você quer ver um exemplo bem claro para reforçar o que você está dizendo? Na pandemia, se produziu uma vacina em 6 meses. Como foi? Foi usando a tecnologia. Era o mundo todo pesquisando a mesma coisa de forma integrada. Ou não foi? Isso. Perfeito. Então, Mutatis Mutandis,
Para fazer isso em relação à política, é ainda muito mais rápido e muito mais fácil, muito mais factível. Muito boa a sua E talvez seu registro. Muito importante para que a gente compreenda como é que é a organicidade do funcionamento desses espaços. E quais são, você falou aí, Arnaldo, de um movimento interessante, né? Eu não uso só o lobby para poder, hoje, politicamente no Brasil, conseguir essas movimentações, né? Eu tenho alguns processos de legitimação. Sim. Então eu crio um fórum, né, patrocino alguns atores para poder lá colocar a narrativa que eu quero ser discutido, faço eventos e a partir daí eu crio um processo de legitimação para alguns movimentos. Eu gero a pauta. Exato, perfeito. Eu gero a pauta. E mais do que, quando eu digo eu, essas representações, né, que já detêm o poder capital, enfim, político. Eu não só gero a pauta, como eu faço com que essa pauta tramite em seja regime priorizada, de urgência. né? Exatamente. Então, bom, o papo está muito bom. Nós vamos voltar para discutir isso aqui outras vezes, saibam disso. O João sabe que você agora vai ser acionado muitas vezes, tá? Obviamente, dentro da sua disponibilidade. É um prazer sempre quando a gente traz aqui uma nova visão, novos elementos para colocar. Eu vou fazer mais uma utilidade pública ainda sobre a CAGES, que abriu uma nova central de atendimento no Porto das Dunas, com o objetivo de facilitar a comunicação, facilitando o acesso dos moradores à adesão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A implantação do serviço marca um avanço importante para a saúde pública e a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável da região. Uma região extremamente nobre como aquela, obviamente que precisa de serviços como esses. Olha, João e Michele, mais alguma coisa? Tem aí 1 minuto cada um para suas considerações finais. Eu quero, Arnaldo, mais uma vez agradecer pelo convite, dizer que estou à disposição. É o seguinte, acredito que essa situação, durante o período eleitoral, vai gerar uma campanha extremamente judicializada, né? Nós vamos ver uma guerra aí de candidatos que vão ter que mobilizar as suas campanhas no sentido de tentar reverter, né, essa disseminação de mentiras, porque não tem outro nome para isso. Então, nós esperamos que realmente as pessoas tenham um discernimento maior. Essas medidas são importantes, adotadas pela Justiça Eleitoral, mas mais importante do que isso é a conscientização das pessoas, né, de que nós estamos utilizando instrumentos que permitem uma capacidade de manipulação muito grande da realidade. Então é bom ficar atento a isso. Afinal de contas, a democracia é um bem extremamente precioso para ser perdido em processos eleitorais fraudulentos, mentirosos e criminosos. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação estar com você. Professor Dr. João, muito obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Foi um prazer, professora Michele, foi um prazer conhecer você pessoalmente e poder estar aqui compartilhando. Eu vou convergir em um momento nessa mensagem final com a professora Michele. Eu acho que vai haver judicialização, tomara que tenha judicialização, porque o judiciário é o poder legitimado para poder fazer essa mediação. Sim. Porque a minha preocupação, professora, é nos processos de conformidade preventiva, a capacidade de força que as plataformas vão ter para remover esses conteúdos sem nenhum tipo de controle externo é muito grande. E a gente corre o risco de estar transferindo uma responsabilidade pública de curadoria desses conteúdos para agentes que têm interesses econômicos, que passam a ser muitas vezes os censores da liberdade de expressão, da manifestação política. Então a gente tem que estar também, enquanto sociedade, muito atento a esses processos de remoção automatizada. Sim. Porque, como você muito bem disse, Arnaldo, os algoritmos estão aí. E uma das coisas que a gente aprende muito quando olha para os chamados STS, Science and Technology Studies, é que tecnologia não é neutra. E nós estamos discutindo aqui os avanços e as possíveis consequências, para o bem e para o mal desses avanços. E eu me lembrar de 1996, que tudo começa ali com a urna eletrônica. Sim. Que é, ainda bem, é o start, né, tecnológico nos processos eleitorais. Só para a gente registrar, para aqueles que até ontem ou ainda hoje vivem aí querendo, enfim, demonizar, né, esse sistema como esse, tão eficaz como o nosso. Muito obrigado, obrigado a você, internauta. Fica aqui o nosso convite para um próximo observatório. Lembrando a você para nos acompanhar nas redes sociais, Observatório com Arnaldo Santos ou Arnaldo Santos 1303. Participe
deixe a sua crítica, a sua sugestão, gere uma pauta, sugira uma pauta para que nós discutamos aqui. O conceito é observatório. Então, a gente está aí para observar aquilo que entendemos seja do interesse coletivo. Muito obrigado. Até a próxima.